Olá e boas-vindas a mais uma aula. Que bom ter você por aqui. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as 4 etapas para você vender mais. Então é um tema muito importante, afinal de contas, todo negócio depende de vendas, né, para trazer dinheiro para dentro dele. Então a parte de vendas é uma área extremamente importante para toda pessoa que trabalha com negócios, em especial para quem trabalha com venda, entrega de serviços, para quem tem um pequeno negócio ou para quem trabalha sozinho, essa área de vendas é fundamental, né? Porque se você não consegue prospectar o seu cliente, trazer o cliente para dentro, fechar negócio, fica mais difícil você se manter, fica mais difícil você conseguir investir em coisas que vão te ajudar a crescer, escalar o teu negócio de alguma forma. Então, essa parte de vendas eu ouço muita gente dizendo: "Ah, Luiz, eu não sei vender, eu odeio vender, eu não sei como fazer essa parte de vendas e eu preciso de ajuda, né? Eu preciso que alguém me ensine como fazer isso." Então, nessa aula de hoje, o que eu vou mostrar para você é um jeito que eu uso nas minhas reuniões de prospecção, nas minhas reuniões que eu faço para apresentar um projeto, apresentar o meu trabalho para um cliente, quais são as etapas que eu sigo, no que é esse modo que eu uso para fazer as vendas é baseado, existe uma técnica por trás disso, e quais são essas etapas e algumas formas aí de você começar a usar isso já no teu negócio. Se você ainda não baixou o material de apoio dessa aula, aqui embaixo na descrição da aula tem o link para você baixar o material de apoio. Como de costume, nas aulas que eu faço, é sempre bom você acompanhar a aula junto com o material de apoio para você fazer suas anotações, para você ir preenchendo o material. Geralmente a aula é pensada para ser prática, para você sair com alguma coisa estruturada, organizada, preparada no final dela, né? Até para você já consolidar suas ideias, para você não ficar com as ideias soltas aí dentro da tua cabeça, para você já registrar elas em algum lugar e conseguir fazer melhor uso disso depois, certo? Então, nessa aula de hoje, baixa aí o material de apoio, já começa a dar uma olhada no material, que ao longo da aula você vai preencher o material com as informações que eu vou te ajudar a organizar aí na tua cabeça, beleza? Então, muito bem. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre 3 principais tópicos. Primeiro deles, as 4 etapas de uma venda. Quais são essas 4 etapas para que uma venda aconteça, né? Uma venda é dividida em 4 momentos diferentes e quando você entende esses 4 momentos fica mais fácil você conduzir esse processo junto com o cliente. Segundo tópico, os 2 tipos de necessidade do seu cliente. O seu cliente ele tem 2 tipos de necessidade que enquanto você está conversando com ele, você vai começar a perceber esses 2 tipos de necessidade que ele tem e como lidar com cada um deles. E terceiro tópico, a gente vai falar sobre essa técnica que eu falei, né, que eu uso nas minhas reuniões de venda, de prospecção, que é o spin selling. Talvez você já tenha ouvido falar do spin selling, talvez você nunca tenha ouvido falar e seja a primeira vez que você está ouvindo. Seja qual for o caso, é uma técnica de vendas desenvolvida por uma empresa de consultoria lá dos Estados Unidos. Tem toda uma metodologia de teste, de aplicação. Mais de 200 empresas grandes usam o spin selling hoje para fazer as vendas, né? Treinamento de spin selling para as equipes comerciais. Então é uma técnica de vendas muito legal, especialmente para quem vende serviços, né? Para quem faz a venda de serviços. Então, se você é um profissional, uma empresa que vende serviços, essa aula de hoje vai ser especialmente útil para você, vai ser especialmente importante para você, porque o que a gente vai falar aqui vai te ajudar muito a apresentar melhor o que você faz e vender melhor o que você faz para o seu potencial cliente. Maravilha? Então vamos lá. Vamos começar falando aí sobre essas 4 etapas de uma venda. Toda venda ela tem 4 passos, ela tem 4 etapas pelas quais você passa com o seu cliente. A primeira delas é a etapa de abertura. Então essa etapa de abertura é quando você quebra o gelo, é quando você dá uma primeira conversada ali com o cliente, é quando você ganha a simpatia inicial dele ali, antes de você começar a segunda etapa, que é a investigação. Na investigação, você vai explorar e sondar um pouco melhor o que está acontecendo ali com o teu potencial cliente, para daí sim, num terceiro momento, você apresentar uma solução, você demonstrar a sua capacidade de resolver o problema dele. E por último, né, no final aí dessa conversa, no final dessa reunião, você tem o que a gente chama de obter um compromisso, ou seja, qual é o próximo passo que você e o seu potencial cliente vão decidir que vai acontecer aí nesse processo de vendas. Pode ser o fechamento da venda,
pode ser uma apresentação de um projeto, uma proposta comercial, enfim. Eu vou detalhar melhor cada uma dessas 4 etapas. Então vamos começar pela etapa de abertura, que é a primeira etapa aí de todo o processo de vendas, né? A etapa de abertura é o momento para você se apresentar, é o momento para apresentações, né? Quem é você, fazer alinhamentos iniciais aí sobre o objetivo dessa reunião, dessa conversa de vendas. Então, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o motivo da gente estar conversando? E uma coisa muito importante que é legal você fazer nessa etapa de abertura é você deixar claro que você vai fazer perguntas, né? Que você vai perguntar coisas para o seu cliente sobre o negócio dele para entender melhor a situação e o momento dele, saber como você pode ajudar, como você pode ajudar a resolver esse problema que ele tem. Então, é muito importante que o seu cliente nessa etapa de abertura saiba quem é você, por que essa conversa está acontecendo e que ele concorde, né? Que você faça perguntas para entender melhor o momento dele e conseguir apresentar uma solução, uma proposta para ele depois, tá? Então, nessa fase de abertura tem alguns cuidados e boas práticas que é legal você ter. Primeira delas é não se prolongar. A etapa de abertura ela só serve para essas apresentações, para você alinhar com o seu cliente, que você vai fazer perguntas para entender melhor o momento dele, e passar logo em seguida para a etapa de investigação, que é a segunda etapa ali do processo de vendas. Evite logo de cara começar a falar dos benefícios, das vantagens, dos produtos que você vai vender. Calma, a etapa de demonstrar capacidade é a terceira, né? É ali que você vai falar dos produtos e serviços. Essa primeira etapa de abertura ela serve mais para preparar um terreno, mais para levar para a etapa de investigação, que é onde você vai colher informações sobre o seu cliente, para daí sim você apresentar uma solução que tenha mais a ver com o que ele precisa. Então não coloque as coisas fora de ordem, não se antecipe, não seja emocionado que já quer explicar para o seu cliente como é que você resolve o problema dele. Não, eu já entendi do que você precisa. Você não entendeu ainda, né? Calma, vocês ainda têm um pouco de tempo para conversar e aí sim você entender de verdade o que o seu cliente precisa. Mesmo que você já tenha entendido, dê para o seu cliente a oportunidade de ele entender do que ele precisa. E a gente vai falar muito sobre isso na etapa de investigação, tá? Em vendas maiores, isso é uma coisa que é curiosa. Você talvez não acredite nisso, mas essa empresa de consultoria que criou o Spin Selling verificou isso, né, nos estudos e nas pesquisas que eles fizeram. Em vendas maiores, quando você está vendendo um produto, um projeto maior, um projeto grande, essa primeira impressão ela não vai ser tão decisiva assim no resultado final, tá? Muita gente fala, não, a primeira impressão é a que fica. Se você não der uma primeira boa impressão, nunca mais você vai conquistar o cliente. Não necessariamente é verdade. Essa primeira apresentação, essa primeira fase de abertura, ela pode não ser a melhor de todas, mas ao longo da conversa essa percepção do cliente pode mudar. Então não se apegue tanto a fazer uma abertura perfeita. Tem outras etapas que são importantíssimas e que vale mais a pena você focar nelas. Então, aí no seu material de apoio, você vai ver que você tem uma primeira página falando sobre essa etapa de abertura. Então, escreva aí no seu material de apoio 3 abordagens diferentes que você pode usar para a abertura da sua venda. Escreva o texto mesmo, escreva um resuminho de como você falaria isso para o cliente. E tente focar aí nesses 3 pontos, né? Apresentar quem você é, por que essa conversa está acontecendo e pedir para o seu cliente, né, ou alinhar com o seu cliente que você vai fazer perguntas aí para entender melhor a situação dele. Como é que eu geralmente faço nas minhas reuniões de prospecção, reuniões com clientes? Fulano, tudo bem? Prazer, eu sou o Luiz. A gente está tendo essa conversa aí por indicação do fulano, né? Ele me passou o seu contato, foi muito legal aí saber que ele te indicou. Então eu quero entender um pouco melhor a tua necessidade, né? Eu quero entender um pouco melhor do que você precisa nesse momento. A gente conversou ali no WhatsApp, você comentou que você precisa de ajuda com tal coisa, mas eu quero fazer algumas perguntas até para entender um pouco melhor do que você precisa e de que forma eu posso te ajudar, beleza? Simples assim. Se você veio por indicação de alguém, ou se vocês se conheceram num evento, ou se de repente ele entrou em contato com você através do seu site, pô, que legal. Então, Plano, primeiramente prazer em conhecer você pessoalmente, né? Que bom estar aqui com você. Eu vi que você entrou em contato comigo através dos sites, deixou uma mensagem lá para mim, a gente
conversou um pouquinho, né, por e-mail, por WhatsApp, e aqui a gente está realmente no momento de conversar para eu entender um pouco melhor a tua necessidade, entender um pouco melhor do que você precisa, para daí sim apresentar meu trabalho, apresentar como que eu posso te ajudar. Então, ao longo dessa conversa, eu vou perguntar algumas coisas para você, até para conhecer um pouco melhor teu momento e saber de que forma eu posso apresentar uma solução que está mais alinhada ao que você precisa nesse momento. É isso. Então, escreva 3 formas de você fazer essa abertura, considerando esses 3 pontos. Se apresentar, né, fazer uma apresentação formal. Geralmente você já vai ter esse primeiro contato com o cliente. Se você não tiver, você pode, por exemplo, eu estou indo numa empresa fazer uma apresentação, eles nem me conhecem, eu só marquei ali para conversar com tal pessoa. Então coloca uma apresentação rápida. Oi fulano, tudo bem? Prazer, eu sou o Luiz, eu trabalho com consultoria de negócios, eu atendo empresas e pessoas, profissionais que trabalham com venda e entrega de serviços, e hoje eu estou aqui para conhecer um pouco mais da tua realidade, entender um pouco melhor como é que o teu negócio está estruturado, para apresentar aí formas de como eu posso contribuir para que você tenha melhores resultados dentro do que eu faço, que é a parte de comunicação, de estratégia de negócios e tudo mais. Então aí, pense em 3 maneiras diferentes que você pode usar para criar essa abertura, 3 situações diferentes que podem acontecer essa abertura, né? Então, por exemplo, a situação em que você foi indicado, a situação em que a pessoa entrou em contato com você pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp, pelo formulário de contato do seu site. E uma terceira que é quando você foi atrás da pessoa, quando você marcou uma reunião porque você quer apresentar o seu produto, seu serviço para esse cliente. Escreva uma de cada aí, que aí você já vai ter um norte para começar. Se precisar, pausa aí a gravação da aula, escreve bonitinho aí as suas 3 mensagens, né, as suas 3 estruturas de abertura. Não precisa ficar perfeito agora, escreve um rascunho mais para você tirar isso da sua cabeça mesmo. Depois você revisa, você lapida melhor esse texto. Muito bem, então passamos a primeira fase de abertura, você já se apresentou, você já explicou para o seu cliente o que vocês estão fazendo ali, você já alinhou com ele que você vai fazer perguntas, agora entra a segunda etapa, que é de investigação. E essa é uma etapa que é muito mal aproveitada em várias reuniões de prospecções, em várias reuniões de vendas. Essa é uma etapa que infelizmente é muito mal aproveitada. Na etapa de investigação é a oportunidade que você tem para conhecer melhor o momento do seu cliente, entender o problema dele, entender o impacto que esse problema está causando no negócio ou na vida dele, entender os ganhos e benefícios que ele teria se esse problema fosse resolvido, se ele tivesse uma solução para determinada questão ali no negócio dele. Então, a etapa de investigação é o momento de preparar o terreno. É o momento de você coletar informações estratégicas para na hora que você for apresentar o seu produto ou serviço, você fazer isso de uma forma mais personalizada. Você já usar elementos e informações que o cliente trouxe na fala dele, nas respostas que ele deu às perguntas que você fez, para fazer a venda. Se o cliente falou que ele precisa de tal coisa, na hora que você for apresentar o seu produto ou serviço, se ele já ajuda com tal coisa, você já casa com essa informação. Então lembra que você me falou que você precisava de tal coisa? Aqui a gente consegue resolver isso. Então lembra que você comentou que tal coisa seria muito útil para você? Essa etapa do nosso trabalho a gente vai fazer tal coisa e vai te ajudar nesse sentido. Então essa etapa de investigação é o momento de você fazer o cliente trazer para a mesa informações estratégicas que vão te ajudar a mostrar que você está resolvendo um problema que ele tem. E não que você está tirando o coelho da cartola e tentando enfiar a goela abaixo dele uma solução que ele não sabe se ele precisa ou não. A etapa de investigação ela serve inclusive para você dar uma cutucada na dor do cliente, para você fazer ele perceber o tamanho do problema que ele tem ou o tamanho do impacto que ele tem, porque muitas vezes o cliente não se toca que ele está numa situação grave. Muitas vezes o cliente não se toca do tamanho do estrago que aquele problema está causando na vida dele. E aqui é a oportunidade em que você fazendo perguntas e tentando entender melhor o momento dele, às vezes você já faz isso de um jeito que o cliente fala, porra, eu não tinha percebido que isso era tão grave, eu preciso resolver essa parada aí. E essa é a chance que você tem de apresentar sua solução e o cliente está mais sensível ou disposto a resolver o problema dele. Então essa etapa de investigação é muito importante,
ela vai ser o foco da nossa, de boa parte aí, aqui dessa aula, né? A gente vai falar sobre o SPIN, que é uma metodologia, é uma técnica voltada para essa etapa de investigação, e a ideia é que você comece a aplicar isso nas suas reuniões de prospecção, nas suas reuniões de venda, e obtenha informações mais estratégicas, consiga apresentar o seu produto ou serviço de uma forma mais alinhada ao que o seu cliente precisa, certo? Então, essa etapa de investigação vai ser, digamos assim, a estrela principal da nossa aula hoje. Quando a gente vai para a terceira etapa, daí sim que é demonstrar capacidade, né, que é a parte onde você apresenta a solução para o cliente, agora sim é o momento de você se ajeitar na cadeira e falar, então veja só, eu tenho algo aqui que pode te ajudar. É a hora em que você explica o que você faz, é a hora em que você casa aquilo que você faz com os problemas e impactos que o seu cliente trouxe na etapa de investigação. É a hora que você mostra para o teu cliente que tudo aquilo que ele listou, você tem uma solução para isso. Ou, se você não tem uma solução para tudo aquilo que ele listou, você mostra no que você consegue ajudar ele nesse momento. Então, olha, você trouxe tal coisa, isso aqui eu consigo te ajudar aqui. Você trouxe tal coisa, eu consigo te ajudar aqui. Então, esse é o momento em que acontece o seu discurso de vendas. Esse é o momento em que você vende o seu peixe para um cliente que na etapa de investigação começou a ficar com vontade de comer peixe. Então, essa etapa de investigação é quando você deixa o cliente com vontade de comer peixe. Na etapa 3, que é a demonstração de capacidade, você vende o peixe para o cliente. Certo? Então, encare dessa forma que vai ser mais fácil aí de você entender e até de aplicar. Tá? E por fim, na quarta etapa, que é a obtenção de compromisso, depois que você apresentou aí o que você é capaz de fazer, as soluções que você tem, os problemas que você resolve, na etapa de obtenção de compromisso é o momento de você definir qual o próximo passo da sua relação comercial aí com o seu cliente. Então pode ser que nessa reunião já ficou claro que você resolve o problema dele, ele já quer fechar, ele já quer contratar você, show de bola. Então vocês podem alinhar ali qual vai ser o esquema de contratação e fechar o negócio. Vou mandar a proposta comercial para você, então, só para formalizar isso que a gente conversou. Tem gente que nem proposta comercial manda, tem gente então, vamos agendar aqui então. Às vezes você vende um produto, um serviço que é mais simples de explicar, que não precisa de muita personalização. Então, vamos agendar aqui então, e aí a gente você já faz o pagamento, eu já deixo a próxima reunião, a consulta agendada aqui para você, tá bom? Fechamento de venda é um jeito de obter um compromisso. Você pode definir com o seu cliente e falar, olha, legal, então com base nisso que a gente conversou, eu vou montar um projeto, vou montar uma proposta comercial, vou montar um orçamento para você, e aí a gente marca uma reunião para eu te apresentar isso, você tirar dúvidas e aí decidir sobre fechar ou não negócio. Geralmente eu faço dessa forma, tá? Como eu atendo muito cliente de consultoria, cliente que precisa de textos, às vezes, né? Produção de texto, produção de copy, né? Que a gente chama, texto persuasivo, revisão de texto, essas coisas. Geralmente eu monto um projeto, monto um orçamento para o cliente. Essa primeira reunião é mais até para eu entender do que o cliente precisa, né? Para eu não dar um orçamento fora da realidade para ele ali. Então, geralmente, no final das minhas reuniões, eu falo, olha, então show de bola. Eu vou montar aqui, vou fazer minha lição de casa aqui, vou montar um projeto, né? Vou montar uma proposta para você e a gente marca para eu te apresentar isso, para você ver, né, de que forma eu posso te ajudar. Aí eu já te passo preços, forma de pagamento e você decide se você quer fechar ou não. Pode ser que você esteja lidando com um caso em que a pessoa com quem você está conversando não é a que decide. Ela é, por exemplo, sei lá, trabalhei na Heineken, né, um tempo, e eu trabalhava junto com o gerente de marca, eu era analista da parte de mídias digitais, e eu atendia o gerente da marca. Então, pegar, por exemplo, Baden-Baden, que foi uma marca que eu atendia, marca de cerveja, né? Por vezes a gente recebia propostas de agências, de desenvolvedoras, de fornecedores, né, querendo prestar serviço para Baden-Baden, e eu era o cara que ouvia essas propostas, filtrava e levava para o gerente da marca. Falava, olha, tive uma reunião interessante com o cara, assim, assensado, ele apresentou isso, aquilo, o que você acha? Vou marcar uma reunião para ele te apresentar isso e aí decidir se fecha ou se não fecha? Então, por vezes, um próximo passo, né, uma obtenção de compromisso é fazer uma reunião com quem toma a decisão. Então, isso pode ser um passo importante aí também, tá? Mas existem sinais de que esse compromisso não vai acontecer. Então, por exemplo, quando o cliente enrola, eu vou pensar e eu te falo. Às vezes o cliente só precisa pensar, fazer conta mesmo. Já aconteceu de um cliente levar um mês para pensar numa proposta comercial que eu mandei e depois de um mês ele fechou.
Então isso pode acontecer, tá? Mas pode acontecer do cliente mandar o famoso, não, vou pensar aqui, aí qualquer coisa eu te retorno. A chance disso não virar negócio é alta. Mas faça o seu trabalho, faça um follow-up com o cliente aí, um ou dois follow-ups, mas para você se certificar mesmo de que o cliente não está ocupado, ele não está no momento ali em que ele não consegue pensar com clareza nisso e ele precisa do tempo dele. Ou o cliente declina, ele fala, olha, obrigado, mas não tenho interesse nesse momento. Então, paciência, próximo, né? Próximo, chama o próximo. Então, essas são as 4 etapas e um pouquinho mais sobre elas de uma venda. A parte de abertura, então se apresenta, alinha com o cliente que você vai fazer perguntas para entender melhor o negócio dele, explica por que vocês estão fazendo essa reunião. Segundo, investigação, faça o cliente ter vontade de comprar um peixe, né? Então faça perguntas para entender o momento dele, faz o cliente falar sobre a dor dele, o impacto, por que ele precisa resolver isso na vida dele. Depois você apresenta o peixe, você vende o peixe para o cliente, então você mostra como é que você pode resolver o problema dele, de que forma você consegue ter uma solução ali que se encaixa a tudo aquilo que ele trouxe para você que ele precisa resolver. E por fim, a etapa de obtenção de compromisso, a definição do próximo passo na relação comercial de vocês. Essas são as 4 etapas. Agora, a gente vai falar sobre os tipos de necessidades do cliente. O teu cliente, principalmente durante a fase de investigação, durante essa conversa de vendas, vão aparecer 2 tipos de necessidade que o seu cliente tem. E a gente chama de necessidades implícitas e necessidades explícitas. O que são necessidades implícitas e explícitas? Então vamos lá. Primeiramente, necessidades implícitas são momentos ou situações em que o cliente reclama de alguma coisa, ele fala que alguma coisa está ruim, mas não fica claro no discurso dele, fica dúbio se ele realmente precisa de uma solução para aquilo. Você não sabe se aquilo é um problema que ele está tentando resolver ou é só uma queixa, é só uma reclamação que ele está fazendo ali para você. Então fica implícito se ele está buscando uma solução para isso ou não. Fica implícito se ele quer resolver o problema ou não. Você sabe que aquilo é um incômodo, mas você não sabe se o cliente está disposto a resolver esse incômodo nesse momento. Então fica parecendo que o cliente está dando uma indireta, né? Ele solta aquela indireta no ar. Ah, eu não fiz nenhuma venda no meu último lançamento. O meu financeiro ele tá bagunçado. Ah, a minha conversão nas reuniões de prospecção tá baixa. Ah, os meus anúncios eu fiz e ele trouxe um público nada a ver. Ou, ai, nossa, eu tô dormindo muito mal. Beleza. Você fala, nossa, mas aí existe um problema, Luiz. A pessoa tá dormindo mal, a gente precisa resolver esse problema? Então, mas não necessariamente o cliente quer resolver esse problema do seu jeito, usando o seu método. Não necessariamente ele está vendo esse dormir mal como um problema. Pode ser que essa noite ele tenha dormido mal. Pode ser que essa semana ele esteja dormindo mal e ele atribua isso a um volume maior de trabalho. Ele atribua isso ao calor. Ah, tá calor, tô dormindo mal. Então, por isso que essa necessidade implícita, ela ainda é difícil dizer se o cliente quer resolver isso ou não. Precisa investigar um pouco mais. Precisa transformar isso no segundo tipo de necessidade, que é uma necessidade explícita. O que é uma necessidade explícita? É quando o cliente reclama de alguma coisa sim, mas fica claro que ele está buscando uma solução ou está criando um plano para resolver isso. Então aqui o cliente ele já tem consciência do problema, ele já tem consciência dos impactos, talvez ele até já esteja buscando uma solução para isso, talvez ele já até esteja orçando ou procurando fornecedores para resolver o problema para ele, né, ou junto com ele, e geralmente o cliente vai falar algumas frases que dão indício disso. Então, eu preciso de tal coisa, eu estou procurando tal coisa, eu já estou vendo tal coisa, eu já não posso mais ficar desse jeito. O cliente já tomou uma decisão, ele meio que já decidiu na cabeça dele que ele precisa resolver isso aqui. Então isso é uma necessidade explícita. Está explícito que o cliente quer uma solução para aquilo, que ele está buscando uma solução para aquilo, que ele quer criar um plano para resolver aquilo. Então exemplos aí de necessidades explícitas, né? Eu preciso descobrir onde eu estou errando nesse lançamento para ter mais vendas no próximo. Eu já estou buscando ferramentas e sistemas aí para melhorar o meu controle financeiro. Eu já comecei a ver vídeos, já comecei a pesquisar aí algumas coisas nesse sentido. Eu estou procurando um curso ou um treinamento que me ajude a
resolver tal coisa ou a melhorar em tal habilidade. Ah, eu preciso desenvolver melhor. Ah, eu preciso treinar minha equipe para que eles saibam como fazer tal coisa. Não, eu preciso de um jeito de organizar melhor meu tempo para ser mais produtivo. O cliente fala a palavra preciso. Preciso, estou procurando, estou vendo soluções, estou testando algumas coisas. Ali você sabe que é uma coisa que ele está disposto a resolver, que ele precisa resolver. Não necessariamente ele está disposto a comprar o seu produto, o seu serviço ainda. Talvez na cabeça dele seja algo que ele vai pensar assim, não, eu dou conta de resolver. Não, é só eu pesquisar um negocinho aqui que eu resolvo. Por isso a etapa de investigação é muito importante. Porque às vezes o teu cliente ele não tem a real dimensão de como é difícil resolver o problema, de quanto esse problema está custando para ele e do quão bom, né, o quão eficiente pode ser ele ter alguém especializado, alguém que já tem uma solução para aquilo, resolvendo o problema para ele. Então, essas necessidades implícitas e explícitas é mais para você ficar atento aí, né, treinar o teu ouvido na hora de falar com o seu cliente. Como é que o seu cliente está falando dos problemas dele? Está dando indireta, então tá só dando uma reclamadinha, ou ele está dizendo que aquilo é algo que ele precisa resolver e que ele está indo atrás de uma solução? Então, resumão, né? Necessidade implícita. Não está claro se o cliente quer ou está buscando uma solução. Na explícita está claro. Ele deixa claro o que ele quer ou ele busca uma solução para isso. Na implícita, o cliente talvez não tenha consciência dos impactos do problema, ele só está se queixando. Na explícita, o cliente já tem alguma noção do impacto que o problema está causando no negócio ou na vida dele. Na implícita, o cliente talvez não esteja disposto a resolver o problema, ele acha que é temporário, é só uma queixa, é algo que ele não se deu conta ainda, ele não decidiu o que ele quer resolver. Na explícita, o cliente está disposto a resolver o problema. Ele fala que precisa, ele fala que está buscando uma solução, alguma coisa nesse sentido. Na implícita, soa como uma indireta o que o cliente está falando. Na explícita, soa como um plano. Ele precisa resolver aquilo, ele está buscando um caminho para resolver esse negócio. Tá? Muito bem. Como é que a gente faz para o cliente decidir resolver ou não o problema? O cliente vai fazer na cabeça dele o que a gente chama de equação de valor. Ele vai fazer uma conta na cabeça dele, né? Vale a pena eu contratar uma solução para resolver esse problema? Ele vai fazer a conta das perdas e dos ganhos que ele tem no problema versus o custo da solução que está sendo apresentada. Então eu tenho um problema, ele está me custando tanto, ele está me causando tal impacto. Quanto custa resolver esse problema? O cliente vai fazer a conta e vai falar, vale a pena ou não vale a pena resolver esse problema por esse custo que está sendo apresentado? Então o cliente ele pode ter várias soluções de custos diferentes para o mesmo problema, ele vai fazer na cabeça dele a continha de o quanto esse problema me incomoda e o quanto eu estou disposto a investir para resolver esse problema. Tá? Então, se um problema parece pequeno ou o impacto é pequeno, o cliente vai estar menos disposto a investir. Se o problema é grande, o impacto é grande, a disposição do cliente de investir já vai ser um pouco maior. Então, aqui na etapa de investigação, lembra que eu falei, talvez o cliente não tenha noção da real dimensão do problema dele? Quando você ajuda o cliente a entender o tamanho do problema, vai ficar mais claro na cabeça dele quanto ele está disposto a investir. Talvez ele perceba que ele vai ter que botar um pouco mais a mão no bolso para resolver esse problema. Talvez ele perceba que esse problema está custando caro demais para ele, que ele precisa resolver esse problema logo. Então aí vai entrar em cena uma sigla que é o ROI, o retorno sobre investimento. Isso é algo que você precisa mostrar para o teu cliente. Isso é algo que você precisa dar conta de apresentar para o teu cliente. Qual é o retorno que ele vai ter sobre o investimento que ele está fazendo. Sempre que você conseguir mostrar dinheiro versus dinheiro, melhor. Quanto a sua solução ajuda ele a economizar, o quanto a sua solução ajuda ele a ganhar a mais de dinheiro, o quanto a sua solução resolve a vida dele. O quanto mais você conseguir apresentar esse ROI para o seu cliente, melhor, porque a equação de valor na cabeça dele vai começar a jogar a seu favor. Tá? Então, o ROI, aí um ponto importante, o ROI de necessidades explícitas, né, ou coisas que o cliente já entendeu o impacto, ele já entendeu o que ele precisa resolver, ele tende a ser maior do que o de necessidades implícitas.
Porque implícito o cliente não entendeu muito bem, então assim, ele não está conseguindo assimilar, ele não está conseguindo entender muito bem o retorno que aquela solução vai ter. Na explícita ele já tem um pouco mais de noção. Ele fala, pô, realmente isso aqui está causando impacto na minha vida, eu preciso resolver esse negócio, cara. Isso aqui está me custando muito caro, eu não tinha noção de que isso me custava tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro, podia causar um problema em tal área da minha vida ou do meu negócio. Não, cara, eu preciso resolver isso logo. O retorno começa a aparecer maior, o custo começa a aparecer maior, portanto, a vantagem, né, o benefício, o ganho que ele tem com a solução parece maior. Como é que a gente ajuda o cliente a ter essa noção do real impacto que algo, que um problema, ou sei lá, está tendo na vida ou no negócio dele? Através da etapa de investigação. Então, na etapa de investigação, a gente vai usar essa metodologia que eu falei para você, que é o SPIN. O SPIN ele foi desenvolvido por uma consultoria lá nos Estados Unidos, né? O fundador dessa consultoria, né, que é o Neil Rackham, ele é formado em psicologia comportamental, ele já escreveu mais de 50 artigos sobre isso. O SPIN ele foi validado depois de décadas de estudos, de treinamentos, de testes, décadas não, 12 anos, né, uma década e 2 anos aí de estudos, pesquisas, treinamentos que eles fizeram. Então, é a metodologia de vendas que é mais próxima de ter alguma validação estatística, digamos assim. E é muito interessante no livro, né? Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem esse livro aqui que é o Spin Capa Branca, Spin Selling. No livro ele explica muito bem como foi feito esse teste, como foi feita essa validação, quais foram as conclusões e resultados que eles tiveram. Então é muito interessante toda a história por trás ali do Spin. Se você só quer a parte prática, então o conteúdo dessa aula já vai te ajudar aí a conseguir aplicar o Spin no seu negócio. Como é que funciona o Spin? O SPIN é uma metodologia usada para a etapa de investigação de uma venda. Então, são 4 passos que você dá, são 4 etapas que você percorre, são 4 tipos de pergunta que você faz para o seu cliente para entender o problema dele, entender o momento dele e ajudar o cliente a perceber as perdas que ele vai ter, os impactos que ele vai ter se ele não resolver o problema, os ganhos que ele vai ter, as vantagens que ele vai ter se ele resolver o problema. Então, quando a gente fala de SPIN, a gente fala de 4 passos. Primeiro, perguntas que tem a ver... Aí se você abrir o seu material de apoio, você vai ver que tem ali os 4 tipos de pergunta, né? Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade. Essas são as 4 letras do SPIN. Situação, problema, implicação, necessidade. Para cada uma dessas 4 letras, você vai fazer perguntas voltadas a obter esse tipo de informação do seu cliente para montar o seu quebra-cabeça do que o seu cliente precisa e como você pode usar essas informações para apresentar a sua solução e ajudar o cliente a perceber a real dimensão, o real impacto do que está acontecendo na vida ou no negócio dele. E aí sim a equação de valor começar a jogar a seu favor, ele estar disposto a investir mais para resolver o problema dele, porque ele percebeu que esse problema é maior, às vezes, do que ele imagina. Não é para você ficar inventando problema para o seu cliente, né? Não é para você ficar engrandecendo ou criando catástrofe, criando tempestade em copo d'água na vida do seu cliente. É para você realmente ser honesto, é para você realmente ser íntegro e mostrar coisas que o seu cliente talvez não estivesse percebendo. Não é para você engrandecer o problema dele ou criar algo que não existe, beleza? Então isso é importante que fique claro. Às vezes fala, Luiz, você está dizendo que eu tenho que ser sensacionalista, que o cara está com um probleminha desse tamanho, mas não, eu tenho que engrandecer o problema dele. Não, às vezes o cara tem um probleminha desse tamanho e você tem uma solução que custa esse tantinho para resolver o problema dele. O cliente topa pagar por essa solução pequenininha. Tá tudo certo. Aqui é realmente tanto você como o cliente terem uma noção realista do que está acontecendo, terem uma noção realista do impacto. Então vamos lá, material de apoio está em mãos. Aqui, junto com essa explicação dos tipos de perguntas, é legal você já pensar na realidade do tipo de produto, do tipo de serviço que você vende e pensar em tipos de pergunta que você poderia fazer para os seus potenciais clientes para entender melhor o momento deles, para entender melhor a realidade deles.
Então, primeiro, perguntas de situação. Qual é o grande objetivo das perguntas de situação? É você ter mais informações sobre a situação atual do cliente. Coletar fatos e dados sobre a vida dele, sobre a empresa dele. Então, quantos alunos por turma você costuma ter no seu curso? Como é que está a sua saúde física? Como é que foram os seus últimos exames de sangue? Quantos lançamentos você faz por ano? Como é que está a sua relação com o seu marido? Como é que está a tua vida financeira hoje? Você tem reserva financeira? Você tem dívidas? Então são perguntas para você extrair fatos e dados, tá? Aqui é interessante você fazer algumas perguntas-chave de situação só para entender os principais pontos que vão te ajudar a mapear a vida do teu cliente. Se você ficar fazendo muita pergunta, muita coisa, querendo muita informação sobre a vida do cliente, além disso não te ajudar de fato assim a estruturar uma venda, até porque você já deveria saber mais a fundo o perfil do teu público, né? Então essas são informações que a princípio você já deveria ter, você só quer a especificidade do seu cliente aqui, é algo que pode ser desconfortável para o cliente. Às vezes abrir muito sobre a vida pessoal dele, ou muitas perguntas que ele fala, tá, mas por que você precisa saber de tudo isso? E você consome um tempo de reunião que seria mais bem aproveitado em outras perguntas, né, em outros tipos de pergunta aí sobre o seu cliente. Então, o ideal é você não fazer muitas perguntas de situação. Tá? Tem aí, acho que no material de apoio tem espaço para você escrever 5 perguntas de cada. Foca nessas 5 principais perguntas-chave aí para você entender a especificidade do momento atual do seu cliente. Mas via de regra, o ideal é que você já tenha um perfil de público bem desenhado, que você já saiba qual é a realidade do seu cliente e você só pegue os detalhes, só olhe a particularidade desse caso através dessas 3 a 5 perguntas de situação, beleza? Próximo passo, perguntas de problema. Aqui é a hora que você vai deixar o seu cliente reclamar um pouco da vida dele, né? Entender quais os desafios do seu cliente, o que não está indo bem na vida ou no negócio dele, o que pode melhorar, o que está incomodando, quais são as dores do seu cliente, o que está doendo na vida dele nesse momento, né? Então, quais são os seus principais desafios na hora de fazer uma venda? Quais dificuldades você costuma ter para produzir conteúdo? O que mais te incomoda no teu ambiente de trabalho hoje? Ou quais são as dificuldades que você tem no seu relacionamento? Ou o que torna difícil você economizar dinheiro no final do mês? Entenda quais são os desafios, quais são os problemas, quais são as pedras nos sapatos, os obstáculos que o seu cliente enxerga, as coisas que doem para ele, aquilo que ele está tendo dificuldade de fazer, aquilo que ele está sofrendo para fazer. Aí a gente tem as perguntas de problema, tá? Aqui são boas perguntas para se fazer porque te ajudam a mapear o que o seu cliente está com dificuldade de fazer e apresentar soluções depois, mas aqui ainda levanta-se muitas necessidades implícitas. O cliente vai começar a reclamar, se queixar de uma porção de coisas e aí vai vir implícita e explícita misturado, né? Vai vir uma bagunçada de coisa aí de informação. Esse é o momento em que você vai ficar tentado a querer apresentar soluções para o seu cliente, mas calma, ainda não é o momento. Então, primeiro, ele faz esse levantamento de queixas, de reclamações, de coisas que não estão indo bem na vida dele. Aí você vai entrar num ponto. A pergunta de situação e de problema, ela prepara o terreno, ela prepara ela te dá informações, ela te dá um começo para você entender o que você pode aprofundar. Quais pontos da fala do teu cliente você pode ir um pouquinho mais a fundo, fazer um pouco mais de pergunta para entender as causas e efeitos desse problema na vida e no negócio dele. Então, são perguntas, como eu falei, elas trazem para a mesa muitas necessidades implícitas, muitas queixas, muitas reclamações que você não sabe se o cliente precisa ou está querendo resolver nesse momento. Talvez surjam algumas explícitas, se surgir, ótimo, mas a grande chance é que não surjam nenhuma necessidade explícita e o cliente só faça queixas e reclamações, tá? E são perguntas que ajudam você a ter ganchos para explicar o seu produto ou serviço. Aqui, elas preparam o terreno para quê? Essas perguntas de situação e de problema. Para as perguntas de implicação, que é o I. Tá? Então, as perguntas de implicação ou de impacto são perguntas que você vai fazer para entender qual é o impacto, qual é o efeito que esse problema está causando e pode causar na vida ou no negócio do teu cliente. Então, beleza, esse é o problema que você tem hoje.
O que vai acontecer daqui 6 meses se você não resolver esse problema? Hoje, quais são os impactos que esse problema está te causando? Quanto te custa esse problema hoje? No que ele te atrapalha? Essa é a hora em que você começa a entender quais são os desdobramentos, quais são as ramificações desse problema na vida do seu cliente. O que está causando de impacto? Tem impacto financeiro? Tem impacto de tempo? Tem impacto emocional? Tem impacto de energia que o cliente gasta para resolver isso? Aqui é uma boa hora para você começar a medir ROI também. Lembra que eu falei de ROI? Retorno sobre investimento? Às vezes aqui você já consegue fazer uma conta de quanto tempo e quanto dinheiro o teu cliente está gastando com esse problema que ele tem. E aí você já começa a preparar o teu discurso um pouco melhor lá na frente, para entender, tá, esse cara está gastando tanto com esse problema hoje. Ou seja, se eu conseguir resolver o problema para ele, ele vai economizar isso. Ou seja, essa pessoa está gastando tanto tempo para resolver isso, eu consigo fazer ela economizar tempo com a minha solução. Procure entender, quando você estiver fazendo essas perguntas de impacto, de implicância, né, de implicação, quanto o teu cliente gasta de tempo, energia, dinheiro com esses problemas. Quanto o teu cliente pode vir a gastar de tempo, energia, dinheiro com esse problema se ele não for resolvido. Como isso se projeta para o futuro. Qual é o estrago que pode vir a ser causado mais para frente se esse problema não for resolvido. Então fique atento a isso também. Algumas sugestões de pergunta de implicação, né? Alguns exemplos. Que impacto a segmentação errada dos anúncios teve no seu último lançamento? Pá, você errou a segmentação de anúncio. Qual foi o impacto? Qual foi o prejuízo que você teve? Como é que a falta de um plano de comunicação atrapalha você no teu negócio? Como é que esse não ter claro quais os seus produtos e serviços dificulta na hora de você fazer uma venda? O que já aconteceu numa venda porque você não sabia como explicar o seu produto ou serviço? Quanto ia custar aquela venda? Quanto você acha que você tem perdido aí de oportunidade? Sei lá, de cada 10 clientes que sentam na sua frente, quantos fecham com você? 2 ou 3. Quanto dinheiro você está deixando de ganhar com esses outros que não fecham? Então você percebe que eu estou tentando entender o impacto que está sendo causado e quanto custa esse impacto. É aí que você ajuda. Outro exemplo, né, para a vida financeira. Por exemplo, uma pessoa tem problema com compra por impulso. Tá, quanto você gasta por ano em compras por impulso? Quanto isso tem te custado? O quanto você tem pago de juros de empréstimo? Porque você não tem uma reserva financeira ou porque você não consegue se organizar com a sua vida financeira. Claro, aí você pode ajudar o seu cliente a fazer a conta. O objetivo aqui é tanto você como o seu cliente entenderem o estrago, o tamanho do estrago que está sendo causado e que às vezes o teu cliente não está percebendo. Então, entenda que a implicação é tipo o jeito de achar uma cárie. Às vezes parece um buraquinho só por fora, mas, cara, por dentro ela está destruindo o dente inteiro. E, cara, você só vai ver isso fazendo um raio-x. A pergunta de implicação é tipo raio-x para você ver a cárie. Por fora parece só um buraquinho. Por dentro você já viu que o estrago está enorme. Às vezes já não é nem cárie, já é um canal que o cara vai ter que fazer. Então, aqui é o momento de você e o cliente começarem a fazer conta para entender o estrago. E no N, que é a pergunta de necessidade, é o contrário. O I, às vezes, tem gente que vai falar, eu tenho dó, imagina, eu vou ficar cutucando o cliente, vou ficar apertando o cliente, vou fazer o cliente sofrer, ele vai perceber que a vida dele está horrível, ele vai perceber o tamanho do problema dele, se essa pessoa ficar desesperada, e se essa pessoa ficar mal, e se essa pessoa... Calma, criatura. Você está ali para ajudar o cliente a resolver o problema. É importante que ele entenda o tamanho do estrago, até porque às vezes ele estava anestesiado, até porque às vezes ele estava no mundo da Disney, ali no mundo de Alice, né? Não fazia nem ideia do que estava acontecendo. E agora que ele faz ideia, ele tem pelo menos a oportunidade de resolver o problema, de evitar que o estrago continue se alastrando. Então você já fez um puta de um bem para ele ali, já fez a sua boa ação, ajudando o cliente a mapear o tamanho do estrago. Agora, nas perguntas de necessidade, o que você vai fazer é entender, ou ajudar o seu cliente a entender o quanto ele economiza, o quanto ele ganha, o quanto é benéfico para ele resolver o problema. O que aconteceria se você resolvesse esse problema na tua vida hoje? Se o teu problema a gente resolvesse ele em uma semana, quanto você economizaria daqui para frente? O que você acha que vai ficar melhor na tua vida
daqui um ano, por exemplo, o que vai melhorar na tua vida nesses próximos meses se você deixar de ter esse problema? Se você pudesse trazer tal tipo de abordagem para resolver esse problema, como isso te ajudaria? Essa é a hora em que você sonda, que você investiga se o tipo de trabalho que você faz dá conta de resolver o problema do seu cliente sem falar do seu produto ou serviço ainda. Então, beleza, se você tivesse um acompanhamento profissional para cuidar das suas finanças pessoais, alguém que te dissesse, olha, você está gastando tanto, olha, o seu orçamento é tanto, olha, se você tivesse alguém, ou uma planilha, uma ferramenta, sei lá, que te ajudasse a ver como é que está o teu dinheiro para você falar, opa, não posso mais gastar. Isso te ajudaria? Nossa, me ajudaria muito. Por que você acha que isso te ajudaria? Que benefício você acha que isso traria para você? Percebe que aí é você fazendo o cliente vender o seu produto ou serviço para ele mesmo. Aí você começa a dar indireta. Se você tivesse um sistema que te ajudasse a organizar essas coisas aí na tua empresa, né? O sistema fizesse isso e isso por você, cara, isso te ajudaria? Como isso te ajudaria? Seria bom para você? Então você está me dizendo o seguinte, se você tivesse um sistema que te ajudasse a organizar isso, isso te ajudaria? Ajudaria. Me ajuda a entender de que jeito isso te ajudaria. Como é que você enxerga isso te ajudando? Nossa, me ajudaria assim, assim, assado. E te ajudar assim, assim, assado, traria qual benefício? Aí você está fazendo o contrário. Você está vendo o impacto positivo. Qual é o desdobramento positivo da solução? Resolveu o problema? Que benefício isso traz? Resolveu o problema? Qual vantagem isso traz? Resolveu o problema? Qual ganho o seu cliente vai ter com isso? Aqui é a hora em que o teu cliente vai respirar aliviado porque ele fala, cara, tem jeito, tem solução. Eu posso resolver isso e não ter esse problema mais, não ter mais esse impacto, não ter mais esse estrago acontecendo. Então a pergunta de necessidade é a hora em que você ajuda o cliente a entender por que vale a pena investir na solução. E até já trazer um pouco do que você faz indiretamente para o teu cliente vender a solução para ele mesmo. Então vamos imaginar que você trabalha como personal trainer. E o teu cliente ele entendeu ali que, cara, se ele não tiver um acompanhamento mais de perto, ele não vai conseguir diminuir o peso do jeito que ele gostaria, ele não vai conseguir ter a massa muscular que ele gostaria. E para ele aquilo é ruim, gera problema de autoestima, gera problema físico, de saúde, um monte de coisa. E aí você mostra para o teu cliente, olha, se você pudesse ter assim, o teu treino pronto, se você pudesse ter alguém te dizendo como fazer o exercício do jeito certo, te acompanhando de perto, como que você acha que isso te ajudaria? Nossa, eu acho que eu aproveitaria muito melhor, eu acho que, cara, seria muito bom. Se você pudesse acelerar o teu resultado, se você pudesse ter, por exemplo, em 1/3 do tempo você conseguisse ter o tipo de corpo, o tipo de resultado na sua saúde que você está buscando. Como seria isso para você? Se, vamos dizer, em vez de 1 ano na academia, você passasse 3 meses num processo mais acelerado. O quão bom isso seria para você? Que tipo de ganho você vai ter? Então, aqui é você testar, mostrar para o teu cliente assim, qual é o benefício, qual é a solução que você apresenta, quanto isso é vantajoso para ele. Certo? Então, o momento do N, né, as perguntas de necessidade são como é que você ajuda o teu cliente a entender o impacto positivo da solução, o resultado positivo da solução, montar a equação de valor na cabeça dele. O impacto do problema, o benefício da solução. Aí você fechou a conta da equação de valor. Está claro para ele o que custa, está claro para ele o que ele ganha quando ele resolve. Muito bem. É possível a gente, num processo de investigação, transformar uma necessidade implícita, aquela que é uma queixa, uma reclamação, que o cliente não sabe se quer resolver ou não, em uma necessidade explícita, ou seja, num plano, num preciso resolver, num preciso de tal coisa? Sim, é possível. Como? Através dessas perguntas de implicação e necessidade. Através dessas perguntas de perdas e ganhos. É ali que o teu cliente vai avaliar o tamanho do estrago e decidir o que ele precisa resolver, com que urgência ele precisa resolver e quanto ele está disposto a investir para resolver o problema. Às vezes ele chegou à conclusão de que o problema dele nem causa um impacto tão grande e resolvido ele nem vai trazer um benefício tão grande assim. Ou às vezes ele vai trazer um benefício grande,
mas o estrago de manter a bola rolando não é tão grande assim. Então talvez ele esteja disposto a investir menos. Se você tiver uma solução de menor custo para ele, essa é a hora de você apresentar essa solução. Ou essa é a hora de, na hora que você for apresentar os produtos e serviços que você vende, você já direcionar um pouco melhor o cliente para essa solução. Ou não, ele percebeu que ele tem um impacto muito grande e a solução seria incrível. Cara, para que você vai apresentar um produto de baixo custo que não vai resolver tudo que o teu cliente precisa? Apresente uma solução mais personalizada, apresente uma solução mais completa que vai resolver o problema dele. Então, essas perguntas ajudam a clarear na cabeça do cliente o que ele precisa resolver agora e o que vai continuar sendo uma queixa na vida dele, o que ele não tem urgência e necessidade nenhuma de resolver agora e o que ele fala, putz, isso aqui eu preciso resolver, isso aqui eu preciso ver logo. Nossa, isso aqui eu já preciso buscar alguma forma de resolver o problema. Geralmente a pergunta do cliente é, você sabe quem pode me ajudar? Você sabe onde eu encontro isso? Que bom que a próxima etapa é a etapa de demonstração de capacidade, em que aí você vai poder apresentar para o cliente qual é a sua solução. Então aqui é a hora em que você vai vender o seu peixe. Você já fez o cliente querer comprar um peixe, é a hora de você vender o peixe para ele. Vender o seu peixe para ele. Né? Então essas perguntas de implicação e necessidade de perdas e ganhos são o que ajuda o cliente a montar a equação de valor na cabeça dele e decidir o que ele precisa resolver agora ou não. Aí você vai ter uma noção do que vira uma necessidade explícita. E aí o seu foco é atuar na necessidade explícita. Oferecer algo para resolver uma coisa que o cliente já disse que precisa resolver. Não adianta você ficar oferecendo solução para um problema que o cliente não sabe se quer resolver ainda ou não, tá? Que é o caso da necessidade implícita. Muito bem. Então, o SPIN, que é essa técnica, né, desenvolvida lá por essa consultoria lá do Neil Hackman, né? O SPIN ele tem esse conjunto de perguntas que te ajuda a fazer essa investigação de modo a trazer para a mesa informações estratégicas que vão te ajudar a entender o problema do cliente e como você pode conduzir a tua venda de uma forma mais personalizada e que ajudam o cliente a montar a equação de valor na cabeça dele, ter uma real dimensão de quanto ele precisa resolver aquele problema, de quanto custa não resolver aquele problema, de quanto ele ganha resolvendo aquele problema. No teu material de apoio, você vai ter aí blocos, né? Você vai ter aí espaços, lugares para você escrever perguntas para cada uma dessas 4 letras. Perguntas de situação, perguntas de problema, pergunta de implicação, pergunta de necessidade. Já comece a pensar nos clientes que você atende, nos clientes que você já atendeu e formular algumas dessas perguntas para você. Que tipo de pergunta eu poderia fazer para clientes que têm tal problema? Que tipo de pergunta eu poderia fazer para clientes que têm tal situação? Que tipo de pergunta eu poderia fazer para clientes para investigar o impacto de tal problema? Você provavelmente já conhece muito os problemas do teu cliente se você já atendeu muita gente. Se você já atendeu muita gente, você já conhece as dores, os impactos, as necessidades. Então, aproveite esse momento para colocar no material de apoio, né, para traduzir essa tua experiência, esse teu conhecimento em técnica, em algo que você pode replicar nas suas reuniões de prospecção, de vendas com outros clientes. Use essa experiência que você tem para criar essas perguntas já mais direcionadas. Perguntas que você já sabe que são boas para você fazer ali na conversa com o teu cliente. Porque você já sabe qual é a implicação, você já sabe às vezes qual é a necessidade, você já sabe às vezes qual é o problema. Faça um exercício. Sabe? Pegue clientes que você já atendeu e que foram alguns dos seus melhores clientes e faça engenharia reversa do SPIN. Qual era a situação do cliente? Qual era o problema que ele tinha? Qual era a implicação e qual era o ganho que ele teria resolvendo o problema? Qual foi o resultado que ele teve? O que ele deixou de ter de problema? O que ele passou a ter de resultado? Faça engenharia reversa do SPIN para alguns dos seus melhores clientes. Que aí você já vai ter várias ideias de perguntas tipo S, tipo P, tipo I, tipo N. Isso é muito legal. Cara, você vai criando uma inteligência de negócio que te ajuda a melhorar a fluidez da tua conversa, a fluidez da conversa de vendas nas suas próximas reuniões que você tiver.
Numa dessas, vamos imaginar que você faz 10 reuniões e fecha 3. Numa dessas, se você aumentar de 3 para 5 o número de clientes que você fecha, faz a conta. Imagina que você passa a fechar 2 clientes a mais do que você normalmente fecharia. Ah, de cada 10 clientes eu fecho 3. Imagina que agora você fecha 5. Quanto de dinheiro você vai ganhar a mais? Quanto de faturamento, de lucro, isso vai te trazer a mais? E o que esse faturamento e esse lucro a mais significam? Olha eu fazendo pergunta N para você. Né? Imagine fechando 2 clientes a mais, qual ganho de faturamento e de lucro você vai ter e o que você consegue fazer com esse dinheiro? Como é que esse dinheiro se transforma em quê? Que vira um benefício grande para você. Ah, se transforma em uma equipe que você pode contratar, se transforma em uma segurança financeira, se transforma em o quê? Então faça esse exercício para você também. Né? Uma vez que você tenha treinado, testado, ajustado esse teu spin, né? Testado essas 4 etapas de vendas, então lá na abertura, né? Tem os seus tipos de abertura que você vai lapidando. Investigação, você já vai ter o spin. Chega uma hora que é importante, muito importante, que é a parte da demonstração de capacidade, que é a hora em que você mostra que você sabe resolver o problema do seu cliente. E aí, no livro, né, do Hacker, no Spin Capa Branca, o que eu estou falando capa branca porque tem o Spin Capa Vermelha, tá? Que esse é mais difícil de achar, mas que é tipo um livro de exercícios. O que ele vai propor é uma série de exercícios para você fazer um levantamento aí de como você pode criar o seu Spin, conduzir o teu processo de vendas. Aqui nessa aula você já está tendo uma parte desse exercício, então se você não quiser comprar o Spin Capa Vermelha agora, não esquenta a cabeça, o importante é você pôr em prática o conteúdo dessa aula, você já vai ter resultado, tá? Com certeza você vai. Eu faço isso nas minhas reuniões de vendas e nessas últimas semanas aí eu apresentei 4 propostas comerciais e fechei as 4. Então assim, funciona, gente. Uma vez que você lapida, que você treina, uma vez que você fica bom em entender o seu cliente, em fazer ele entender a necessidade dele, em fazer ele querer resolver o problema e você ficar bom em apresentar uma solução que resolve o problema do seu cliente, em você apresentar a solução certa, você vai fechar negócio. A parte que você precisa melhorar além do spin é a parte da demonstração de capacidade, é a parte de apresentação de solução. O Hakan ele fala de 3 coisas que você pode apresentar para o seu cliente na hora de demonstrar a sua capacidade, na hora de apresentar uma solução. Que são as características do seu produto ou serviço, as vantagens do seu produto ou serviço e os benefícios do seu produto ou serviço, CVB. Tem aí no seu material de apoio também, né? Você vai ver que tem uma página para você colocar as características, vantagens e benefícios do seu produto, do seu serviço. O que é uma característica? São fatos e dados sobre o seu produto ou serviço. Tá? Então, são informações que ajudam o teu cliente a tangibilizar a entrega. Não vai ter, algumas vezes não vai ter um impacto relevante no sucesso da venda. Tá? Não necessariamente vai significar que, se você apresentou essa característica, nossa, o seu cliente está procurando isso. Às vezes ajuda. Tá? Às vezes ajuda quando o seu cliente, por exemplo, está procurando uma metodologia específica, quando o seu cliente está procurando uma característica específica do produto ou do serviço. Aí ajuda. Tá? Fala, eu trabalho com a técnica tal. O seu cliente fala, pô, legal, eu estou procurando alguém que trabalha com a técnica tal. Ah, eu uso o modelo tal. Ah, legal, eu estou procurando o modelo tal mesmo. Em alguns casos isso vai ajudar, mas é muito específico. Tá? Então, as características do seu produto ou serviço é isso. Quanto dura, qual é o tempo, como funciona, qual é a técnica, quais são as características, tamanho, quantidade, enfim. Qual é a característica do teu produto? É tipo a ficha técnica. Tá? O que vem dentro da caixa nos entregáveis? Vantagens. São resultados e efeitos positivos que o seu produto ou serviço gera, mas que respondem a necessidades implícitas. Ou seja, o teu cliente fala, eu estou com um problema em vendas. Você fala, legal, puxa vida, eu consigo te ajudar a vender mais. Eu tenho aqui uma técnica que vai ajudar você a vender mais. Mas é algo que o teu cliente não decidiu que ele quer ou não resolver. Ele não deixou explícito que ele quer resolver. Então aqui, vantagem seria assim,
que soluções e benefícios não, porque é o próximo, né? Mas que soluções e resultados, que efeitos positivos você consegue oferecer e entregar para o seu cliente para as necessidades implícitas que ele apresentou para você. Para as coisas que ele não falou que quer de fato resolver, mas que ainda assim você conseguiria oferecer ali uma vantagem, um benefício para ele. E o B de benefício são os resultados e efeitos positivos para as necessidades explícitas. Então são aqueles ganhos. É aquilo que você obteve na pergunta N ali, né? Então, qual resultado você consegue gerar? Economia de tempo, economia de dinheiro, economia de energia, melhora em alguma coisa, mais eficiência no processo, o teu cliente vai parar de ter retrabalho. Então, aqui é soluções e efeitos positivos para algo que o seu cliente disse que quer resolver. Necessidades explícitas. Então a diferença da vantagem para o benefício é a vantagem você apresenta em resposta a uma necessidade implícita. É algo que o cliente não sabe muito bem se quer resolver, mas às vezes ouvindo a sua vantagem ele está disposto a investir um tiquinho numa solução pequena ali para se livrar daquele incômodo. E o benefício não, o benefício é um problema grande, é um problema que tem impacto grande e você vai apresentar qual é o ganho, qual é o resultado que o seu cliente vai ter com essa solução. E aí, de repente, ele pode olhar e falar, pô, isso aqui é interessante, eu quero. Tá? Então, essa é a diferença. Além do CVB, é muito importante você melhorar de forma contínua o seu discurso de vendas. A apresentação do seu produto ou do serviço. E para isso, tem uma sigla, né? Tem um termo que a gente usa muito no marketing e na comunicação, que é o AIDA. São 4 etapas: atenção, interesse, desejo e ação. Então o AIDA, ele é um guia aí para você montar o seu discurso de vendas. Como é que você pode usar o AIDA para montar o seu discurso de vendas? Primeiro é você ter um discurso que começa gerando conexão, que chama a atenção do teu cliente. Geralmente você vai apresentar a promessa, ou o que seu produto vai resolver, o resultado que você está dizendo que o seu cliente vai ter com o teu produto ou serviço. Fala, opa, interessante. Então você já está me dizendo que eu vou ter isso? Me explica como que eu vou ter isso. Segundo, interesse. Né? Faça a pessoa querer saber mais sobre o que vai ser apresentado. Então mostre algumas informações ali que possam fazer o seu cliente falar, interessante, eu quero saber mais sobre isso. Como você faz isso? Como você vai gerar esse resultado? Como é que isso funciona? De que jeito isso pode ser benéfico para mim? D é o desejo. Você vai apresentar o seu serviço, o seu produto, o modo como você resolve o problema do seu cliente, conectando com aquilo que ele trouxe, né, que era algo que ele precisava resolver, e você vai gerar desejo pela solução, desejo pelos resultados, pelos benefícios que essa solução vai trazer para ele. Então é a hora em que você vai conectar aquilo que você faz com aquilo que o seu cliente precisa e ele vai ver valor, ele vai fazer a equação de valor e falar, putz, eu preciso disso. Putz, isso é o que eu preciso. Nossa, isso aí vai me ajudar muito. E por último, o A é a ação. É a hora em que você elimina objeções, elimina dúvidas e mostra para o teu cliente como ele pode contratar o seu produto ou serviço. Até a hora em que você vai para o fechamento do negócio. Tá? Então o AIDA é uma forma de você, um norte aí para você estruturar o teu discurso de vendas. Comece com alguma informação que prenda a atenção do teu cliente, que faça ele ficar curioso. Depois, traga informações que despertem interesse e vontade em saber mais sobre o seu produto ou serviço. Depois, apresente soluções, benefícios, como você faz sua entrega, para o teu cliente desejar aquela solução, conecta com aquilo que você já levantou de informações na etapa de investigação. E por último, elimine dúvidas, elimine objeções e faça aí uma proposta, né? Explique para o seu cliente como ele pode contratar o seu produto ou serviço. É assim que você vai estruturar um discurso de vendas em cima desse AIDA. E o que é um discurso de vendas, né? Um discurso de vendas ele pode aparecer em vários formatos. Ele pode ser um vídeo ou apresentação do seu produto ou serviço. Então, um vídeo de apresentação do seu serviço. Olha, o meu serviço ele funciona assim, assim, assado, nisso a gente faz tal coisa, ele é ótimo para quem precisa desse tipo de solução. Então você pode contratar uma consulta, você pode agendar uma consulta, você pode me pedir para montar uma proposta comercial para você. Apresentei o produto ou serviço. Discurso de vendas pode ser um material, uma apresentação em PowerPoint ou em PDF, que
que você manda para o seu cliente apresentando o seu produto ou serviço. Pode ser uma carta de vendas, né? Um texto em que você fala sobre o seu produto ou serviço, explica como ele funciona, explica por que ele pode resolver um problema ou trazer uma solução para o seu cliente. Ele pode ser uma página de vendas no site, ele pode ser um roteiro que você segue para apresentar o seu trabalho para as pessoas em eventos, em reuniões, em cafés e outras coisas mais. Então, o discurso de vendas ele pode ser apresentado de várias formas. Por que é importante você ter um discurso de vendas bem construído? Porque ali você vai conectar tudo aquilo que você já obteve de informação sobre o seu cliente e trazer isso para a realidade do produto ou do serviço que você oferece. Você vai fazer o teu cliente desejar aquilo. Você vai mostrar de uma forma interessante, organizada, estruturada para o seu cliente o que você faz para que ele queira comprar. Quando você vai para uma reunião de vendas e o teu discurso de vendas é confuso, você não sabe explicar direito o que você faz, você não sabe explicar direito por que resolve, você não sabe nem passar o preço ou não tem coragem de passar o preço e uma condição de pagamento para o teu cliente, qual a chance do teu cliente fechar? Ele vai ficar confuso, ele vai ficar perdido. Ele não vai sentir segurança em fechar com você, porque se você não tem segurança nem em apresentar o que você faz, como é que você vai ter segurança em resolver o problema dele? Então, um discurso de vendas organizado, estruturado, claro, que conecta com aquilo que o cliente trouxe de necessidade, de problema que ele precisa resolver, vai ajudar você a vender. A chance de você fechar vendas é muito maior. Então, dedique um tempo com esse esquema do AIDA, né, com esse modelo do AIDA, dedique um tempo para montar o seu discurso de vendas. Dedique um tempo para lapidar o seu discurso de vendas. Luiz, eu não faço ideia de como estruturar um discurso de vendas. Na verdade, assim, eu preciso de ajuda para organizar toda essa parte de quem é meu cliente, do que meu cliente precisa, como eu apresento os meus produtos e serviços. Às vezes eu nem tenho um produto definido, Luiz, eu vendo o que der na telha ali. Eu preciso organizar melhor essa parte de produto, porque isso é uma bagunça na minha vida. Mas eu não sei como organizar isso. Ótimo, então essa é a hora de você pedir ajuda para alguém que te ajude a organizar isso. Quando eu trabalho com cliente de consultoria, por exemplo, essa parte de definição de público é uma das coisas que eu faço. Então, às vezes o cliente, principalmente o cliente que já tem experiência e tempo de mercado, ele tem a falsa sensação de assim, não, eu não preciso de ajuda com isso, eu já conheço bem meu público. Só que toda vez que eu pego um cliente que se abre para essa parte de rever ou passar a limpo o público, e eu começo a fazer perguntas, eu começo a organizar as informações, o próprio cliente fala, caramba, tem coisa aí que eu não tinha entendido, que eu não tinha percebido. Caramba, tem coisa aí que eu vi que eu estou fazendo errado. Putz, já sei como é que eu posso conversar melhor com essa pessoa. Nossa, agora está muito mais claro qual é o perfil de pessoa que eu atendo. Quando a gente organiza e passa limpo essas informações, fica muito mais claro. Clareza traz o quê? Chance de vender melhor, chance de vender mais. Por que a clareza de quem é o seu público traz a chance de vender mais? Porque você vai conectar melhor com esse cara. Você vai entender melhor o mundo dele. Você vai saber do que ele precisa. Você vai fazer as perguntas certas. Você vai apresentar a coisa do jeito certo. Conexão com o cliente vai confiar em você e ter a confiança do seu cliente já é um passo muito importante para ele comprar. Conexão. Ah, Luiz, organizar, estruturar meus produtos e serviços, por que isso é importante? Para você saber o que oferecer para o seu cliente. Para você já ter uma noção do tipo de produto e serviço que você tem no seu cardápio. Imagina você chega num restaurante e fala, o que você tem no cardápio? Ah, não sei, o que você quer comer? Ah, não sei, eu não sei o que eu estou com vontade de comer. Ah, então, me fala o que você quer comer e eu mando o cozinheiro preparar lá na cozinha para você. Mas vocês não têm alguns pratos, algumas coisas que eu possa escolher? Ah, não tem, aqui é assim, você fala o que você quer, o cozinheiro faz. Tem gente que vai vender assim, que chega para o cliente e fala, não sei, não sei o que você precisa, não, a gente faz um negócio para resolver seu problema, mas o que você me vende? Você vai me vender uma reunião, uma consultoria, você vai me vender um acompanhamento, você vai me vender uma mentoria, você vai me vender um protocolo, um programa, o que você vai me vender? Não sei, um pacote. Quando você empacota a sua solução, fica mais fácil de você vender. Quando você empacota, dá um nome, usa um método para atender o seu cliente, mesmo que haja variações dentro desse método,
O seu cliente sente que ele está comprando alguma coisa organizada, estruturada, aumenta a confiança do seu cliente. Eu já atendi um cliente que ele prestava consultoria para salões de beleza. E para cada salão ele vendia uma coisa diferente. E aí era uma bagunça a vida dele, porque ele já não lembrava o que ele tinha vendido para cada cliente. A gente sentou e organizou o produto dele. A gente organizou essa consultoria dele por categoria, por tamanho de salão de beleza. E a gente entendeu o que cada salão precisava mais. Quais eram os pontos mais vitais, os pontos mais críticos que um salão de cada tamanho precisaria. A gente fez um teste, montamos um escopo definido do que ele iria vender para um determinado salão. Um salão pequeno, por exemplo. Você vai oferecer isso para essa pessoa. Show de bola. Ele entendeu melhor qual era a necessidade, a dor, o que aquela pessoa dona de um salão pequeno precisava. Esse maluco me mandava mensagem toda semana, várias vezes por semana, dizendo: fechei mais um, fechei mais um, fechei mais um, fechei mais um. Ele começou a fechar um atrás do outro. Ele já fechava? Fechava, mas ele já fechava, mas não tanto assim. O que ele me falou? Ele falou: porra, meu, agora eu tô fechando pra caramba, agora eu sei o que eu vou entregar, tá claro, tá organizado, eu já falo com muito mais facilidade, eu não me enrolo para falar, eu já fico tranquilo sabendo que eu já sei o que eu vou entregar para cliente, eu não vou precisar tirar coelho da cartola. Fica mais fácil, fica mais organizado, o nível de confiança aumenta. Venda tem muito a ver com confiança, o quanto você transmite confiança, o quanto seu cliente se sente confiante contratando você. Então, quando a gente fala de melhorar teu discurso de vendas, conhecer mais teu público, organizar teus produtos, tudo isso tem a ver com o quanto você se sente confiante na hora de apresentar o seu produto ou serviço, o quanto você transmite essa confiança para o seu cliente, o quanto fica claro para você o que você vende, o quanto fica claro para o seu cliente o que ele vende, o que você vende, desculpa, e o quanto você dá conta de conectar as peças, o que o seu cliente precisa com o que você oferece. Uma venda é uma relação de troca. O cliente está trocando o dinheiro dele por uma solução que você oferece. É uma relação de troca. Quanto mais claro ficar para o teu cliente o que ele ganha nessa troca e o quão vantajosa para ele é essa troca, mais ele vai querer comprar. Ter clareza do seu público, estruturar teu discurso de venda, ter produtos claros, vai te ajudar a vender mais. Não tem como não te ajudar. Luiz, eu ainda assim preciso de ajuda para estruturar meu público, meus produtos, meu discurso de vendas. Eu estou tentando, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Essa aula de spin já me ajudou muito, eu vou testar, mas cara, eu ainda preciso de ajuda. Muito bem. Na descrição aqui da aula vai ter meu Instagram. Vai ter meu e-mail. Manda um e-mail para mim. Manda uma mensagem lá para mim no Instagram, manda um direct para mim. Fala: Luiz, eu vi tua aula de spin. Cara, achei muito legal, mas eu preciso de ajuda para organizar minha comunicação. Eu preciso de ajuda para organizar o meu discurso de vendas. Eu preciso de ajuda para organizar toda essa parte de apresentação dos meus produtos, definir meus produtos, definir quem é meu público. Eu preciso de ajuda para passar tudo isso ali. Eu tenho um monte de informação na minha cabeça, é uma bagunça. Eu preciso de alguém que me ajude a organizar isso para ficar mais claro e aí sim eu me sinta mais tranquilo, mais confiante para vender mais. Me chama. Eu te ajudo com isso. Eu te ajudo com isso. E aí você vai ver na prática como é que eu faço. Porque a gente vai sentar, a gente vai ter uma reunião, eu vou fazer o spin com você, eu vou te apresentar um projeto que vai resolver o teu problema e muito provavelmente você vai fechar. Mas quando eu falo isso, não é do tipo, o Luiz querendo tirar meu dinheiro. Não, é o Luiz dizendo assim, cara, se você fechar esse tipo de serviço comigo, eu vou te entregar a solução que você precisa, você vai organizar as informações do teu negócio, você vai ter mais confiança para vender, você vai saber que produtos e serviços você tem e você vai vender mais. Porque não importa como você estruture a sua comunicação, uma vez que você saiba quem é o seu público, saiba do que essa pessoa precisa e saiba o que oferecer em troca, saiba qual é o problema que o seu cliente tem e qual é o produto que você vai oferecer para resolver esse problema. A chance de existir uma relação de troca aí, de o cliente dar dinheiro pela solução, aumenta muito. Beleza? Então, se for o seu caso,
se você precisa de ajuda para se organizar e se estruturar com toda essa parte de comunicação, discurso de vendas aí do teu negócio, né, do teu serviço, manda mensagem para mim lá. A gente marca uma conversa, eu vou entender melhor o seu momento, vou montar uma proposta e um projeto para você e a gente fecha negócio e eu vou te ajudar a estruturar tudo isso. Você vai sair, você vai olhar e falar, cara, agora tá fácil. Nossa, agora tá muito claro, agora eu entendi como eu converso com o meu cliente. Agora eu já não tenho medo de ir para uma reunião de vendas. Agora eu já não tenho medo de apresentar meu produto ou serviço porque eu sei que ele vale muito. Eu sei que ele entrega um baita resultado. É isso que eu vou fazer por você. Muitas vezes você é uma pessoa que já atende há muito tempo, uma pessoa que já atende muitos clientes, que faz isso de uma forma intuitiva. E o meu papel é traduzir a sua intuição em um plano. É traduzir a sua intuição em estratégia. A intuição você faz, às vezes, sem saber o que você está fazendo. Quando você traduz isso para estratégia, você consegue controlar, lapidar e repetir isso quantas vezes for necessário. Você não vai mais contar com a sorte de acordar inspirado. Não, a gente vai traduzir isso em passo a passo. Uma coisa que você consegue repetir e que vai trazer resultado para você sempre. Essa é a parte linda do que eu faço. Eu traduzo o intuitivo em um plano estratégico. Eu traduzo aquilo que você faz na sorte, ao acaso, em algo que você vai poder fazer sempre. De forma pensada, de forma compreensível, de forma estruturada. E a gente pode fazer isso com toda a tua comunicação, com todo o teu processo de vendas. Para você vender mais sem precisar gastar mais, montar equipe ou etc e tal. Para você vender mais com o tempo, com o dinheiro e com a energia que você já tem disponível hoje. A gente vai melhorar o aproveitamento dessas oportunidades que você já tem e que você ainda vai criar. Beleza? É de 10 eu fecho 3. A ideia é que de 10 você passa a fechar 5, 6, 7, melhorando toda essa parte. E com a minha ajuda, com certeza, você chega lá. Beleza? Muito obrigado a você que chegou até o final dessa aula. Eu acredito que essa é uma aula extremamente importante. Use o material de apoio para colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui. Use o material de apoio para organizar a tua abordagem de vendas com o teu cliente. O material de apoio, além de tudo, ele é muito legal porque você pode pegar esse PDF e montar para cada cliente que você for atender. Então imagina assim, vou atender o cliente tal, show de bola. Deixa eu montar o PDF aqui. Como é que eu vou fazer a abertura? Quais perguntas S, P, I e N eu vou fazer para esse cara? Você já faz uma preparação prévia da sua reunião de vendas. Você já se prepara. Sabe aquele tipo jogo de futebol? Você vai para o vestiário, monta o teu plano de jogo e aí você vai para o campo depois? É isso. Você consegue usar esse material de apoio para preparar o campo, para se preparar para esse momento de fazer aí a tua reunião de vendas e a apresentação do teu produto, do teu serviço. Isso com certeza já vai te ajudar a melhorar as tuas vendas. Tá bom? Então eu espero que essa aula traga muito resultado para você. Aproveite bastante o conteúdo, aproveite bastante o material de aula. E se você sabe de alguém que precisa ouvir sobre isso, alguém que precisa vender mais, alguém que tem um negócio que vende, entrega serviços, você tem um profissional que vende, entrega serviços, você conhece nutricionista, médico, terapeuta, contador, advogado, enfim, pessoas que vendem e entregam serviços. Cara, manda essa aula para essas pessoas, manda o link dessa aula para essas pessoas assistirem, porque muito provavelmente isso vai ajudar essas pessoas a venderem mais também. Beleza? Um abraço para você, nos vemos na próxima aula.